olhei uma plantação. Vi verduras, macaxeira, maxixe, fava e feijão. Ouvindo a voz do vento, eu pensei, por um momento, no que é plantado no chão. Cada planta crescerá de acordo com a semente. A lei mais justa que há, que não falha e não mente, é a da semeadura. Uma verdade tão pura que não engana a gente. Aquilo que foi plantado, no seu tempo brotará. O fruto bom ou ruim, logo aparecerá. É muito bom ter prudência para não ter consequência naquilo que colherá. Se plantou semente ruim, não pode nem reclamar, pois você teve um bom tempo para poder semear. Escolha com mais cuidado para não ficar revoltado e não se desesperar. Um pé de fava jamais produzirá melancia. A mangueira, genipapo, urtiga, folha macia. Então seja consciente, um semeador prudente que planta o bem todo dia. E com essas palavras do José Jardiano, lá de Cupira, que a gente começa o programa de hoje, essa lição de vida que ele dá pra gente, que de fato é plantando o bem que a gente vai colher um mundo melhor. Confira agora os destaques do programa de hoje. Hoje, nossa equipe visitou uma fazenda com 140 hectares. Através do uso da silagem, eles vêm obtendo excelentes resultados. Na semana que comemora o Dia do Café, saiba como combinar uma bebida que é tão amada pelos brasileiros. Ainda hoje, vamos conhecer diferentes manejos na preparação do café. Gelado ou quente continua sendo uma bebida muito aclamada pelo público. Entenda como o cooperativismo tem ajudado a aumentar a produção da cana-de-açúcar aqui no estado. Usina Pumati assina contrato com a Coaf e mantém a produção de açúcar na região. E no nosso quadro Técnicas e Manejo, entenda como o preparo do solo é importante para a produção do milho. E a gente vai falar sobre a produção de milho, principalmente nesse período do ano. Essas e outras notícias agora, Notícias do Campo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É sempre um prazer estar na sua companhia. Tô puxando uma cadeira, pegando uma xícara para tomar café junto com você. Essa semana foi comemorado, inclusive, o Dia do Café e também o Dia do Barista. Tem uma matéria muito massa falando sobre como combinar o café, os tipos de café, mas é daqui a pouquinho. Fica aí para poder acompanhar. Lembrando que você pode participar do nosso programa, mandando sua dica, sua sugestão, a sua crítica para a gente. Nosso e-mail, pgm.noticiasdocampo@gmail.com. Lá a gente troca uma ideia, você fala com a produção, fala comigo e a gente vai melhorando cada vez mais o nosso programa. E olha só, muito importante, principalmente na época da estiagem, a silagem ela serve para alimentar os animais e é muito utilizada pelos produtores do semiárido por conta da técnica utilizada que mantém os nutrientes. Aqui, as vacas possuem cuidados especiais. E isso resulta em animais com menor índice de estresse e maior produção de leite. Para permanecer com uma produção em alta, Silvio optou pelo uso da silagem, que já está implementada na fazenda há mais de 10 anos. A vantagem da silagem é você manter um padrão de oferta ao seu rebanho para não mudar o padrão de alimentação. Consequentemente, a sua produção se mantém. Bem melhor do que um capim-elefante moído, que a silagem ela vai ter ela é mais rica em proteína e energia. O processo de silagem consiste em cortar o sorgo e picar em pedaços, geralmente de 2 a 3 centímetros, e ir colocando o sorgo picado no fundo do silo. A cada camada colocada, o sorgo deve ser compactado com pesos de pressão. É preciso que esteja bem vendada, para expulsar o ar de dentro e assim garantir a qualidade. Para o milho é quando ele está no ponto de fazer a pamonha. Você colhe cambão, que chama, né, que é a haste, as folhas, a bandeira e o grão, né, e as espigas.
E no caso do sorgo, que é o que eu mais uso, ele deixa um pendão em cima da planta, que é também a parte que tem mais nutrientes, né, que tem mais energia. E por que escolheu trabalhar com o sorgo especificamente? O sorgo é em função da nossa região. A nossa região ela é muito irregular na chuva, né? Se acontece isso numa cultura como o milho, ele atrofia e não vai dar bom resultado. O silo não, ele aguenta aqueles 30 dias, aquele veranico, é conhecido como veranico. E tem mais uma vantagem, você cortando, você colhendo ele, se continuar chovendo, ele brota de novo e dá, como a cana dá, ele dá a soca. Ele chega a dar mais 2 socas. Isso tudo é colhido como um todo, triturado pela ensiladeira e vai caindo direto na carroça. Da carroça vem para o silo e o trator arreia a carroça cheia de silagem e fica um trator dedicado à compactação. O grande segredo da silagem durar, do silo durar, é a compactação, é eliminar o oxigênio, o ar que tem dentro daquela colheita, né? As valas possuem 10 metros de largura, 50 de comprimento e 3 de altura. E o processo de conservação é por meio da fermentação anaeróbica, onde são armazenadas de forma que não penetre oxigênio. São produzidos cerca de 2.500 toneladas de silagem por ano. Apenas 4 toneladas são destinadas para o uso diário de 300 animais. O ruminante ele é muito exigente na alimentação. O ruminante ele não aguenta a oscilação de alimentação. Quanto mais rotina tiver na alimentação, for a mesma diariamente, melhor. Você planta, aproveita, vamos dizer, o inverno, você faz um plantio de sequeiro, você já não se preocupa com irrigação, você ter equipamentos, mecanizar ao máximo a sua fazenda, né? Porque hoje em dia a mão de obra é cara e não dá a produção que dá a mecanização, né? Então, quanto mais se mecaniza, mais enxuga os custos da fazenda. É preciso uma preparação responsável para que ele tenha um longo período de duração. Se for bem armazenado, ele pode chegar até 10 anos, sem acarretar males para o consumo dos ruminantes. Vamos a um rápido intervalo e confira agora o que você vai ver no próximo bloco. O contrato assinado entre a usina Pumati e a Coaf garante o funcionamento da indústria e o aumento da produção de cana-de-açúcar na região da Mata Sul do estado. Depois do intervalo. E a gente já está de volta, é bem rapidinho aqui, e com a notícia importante. Nos últimos anos, o cooperativismo vem se mostrando muito importante para aumentar a produção e também desenvolver a pecuária e a agricultura. Quando o assunto é cana-de-açúcar, o cenário não é diferente. A gente foi até Timbaúba, na zona da mata do estado, para conferir como uma cooperativa vem mudando o cenário por lá. Na última safra, 2022-2023, foram mais de 800 mil toneladas de cana-de-açúcar produzidas, gerando mais de 200 milhões de reais e também mais de 15 mil empregos diretos e indiretos. O cooperativismo tem sido uma boa alternativa em vários setores da economia, inclusive no setor sucroalcooleiro. Recentemente, a assinatura de contrato entre a Coaf Vale e a usina Pumati sinaliza uma boa opção para esse mercado. A possibilidade da indústria encerrar as atividades foi descartada na última terça-feira, dia 23, após um contrato assinado entre a usina e a Coaf. Com essa decisão, a usina Pumati deve manter a produção de cana-de-açúcar na região da Mata Sul do estado. O presidente da Associação dos Fornecedores de Cana-de-Açúcar de Pernambuco ressalta a importância do contrato. Esse contrato é muito importante. Foi firmado no dia 23, às 4 horas da manhã, depois de muito esforço de ambas as partes, dos donos da usina, com a diretoria da Copevale, a associação intermediando esse entendimento. Porque dá mais uma chance a esse processo para que a usina Pumati não deixe de moer a cana. É importante demais que a usina continue funcionando para gerar empregos, gerar riquezas. E já existe essa matéria-prima, cana-de-açúcar na região. Se essa usina não moer, vai ser um colapso
Os números afirmam a importância da usina Pumati. Na última safra 2022-2023, a indústria produziu 800 mil toneladas de cana-de-açúcar. Com essa produção, obteve faturamento médio de R$200 milhões. Situada na cidade de Joaquim Nabuco, na zona da Mata Sul de Pernambuco, ela emprega 5 mil famílias diretamente e gera mais de 10 mil empregos indiretos. Aqui em Pernambuco, já existe a Coaf na zona da Mata Norte, em Timbaúba, a Coaf Sul na cidade de Ribeirão, na zona da Mata Sul, e a Coaf Vale. Esta última deve entrar em atividade após a aprovação jurídica de um contrato. Isso porque a Agrocan está tentando renovar um contrato com a usina Pumati, mas os donos da indústria recusaram a renovação. O arrendamento da usina por parte da Coaf Vale, além de garantir a melhor produção, deve fortalecer ainda mais o setor com a criação de uma central de cooperativas. A gente vislumbra, com a abertura da Coaf Vale, criar uma central de cooperativas. Isso aí vai dar corpo às outras cooperativas, porque fortalece elas mais. O sentido de uma central de cooperativas tem que ter pelo menos 3 cooperativas singulares, como é a Coaf Sul e a Coaf Vale, se isso vier a acontecer, é justamente juntar forças, né? Juntar forças, ter uma gestão mais profissional e aumentar a sua capacidade. Você vai, em vez de você vender, um exemplo, 50 milhões de litros, você vai vender 100, 150 milhões de litros de etanol. Então isso aí gera um interesse muito grande das distribuidoras do mercado como um todo de açúcar e de etanol em cima de uma central. A grande preocupação nossa é justamente essa, que ela não pare de moer cana na próxima safra. Contrato assinado e propostas otimistas, agora é só aguardar o parecer da Justiça e seguir com a produção de cana-de-açúcar na região. Pois é, chegada a hora daquele quadro que você fica aí ansioso para saber como é que tá o preço da cebola, do tomate, arroba do boi. É o nosso quadro Mercado com Alexandre Sidney. Everson, arroba do boi teve uma baixa e está sendo vendida por R$265. A manga do tipo rosa teve uma alta e a caixa contendo 23 a 27 quilos está sendo ofertada por R$100. A banana prata ao cento não sofreu alterações e está sendo comercializada por R$25. A tangerina do tipo cravo, caixa contendo 25 quilos, se mantém estável e está sendo vendida por R$50. Everson. Valeu, Alexandre. Daqui a pouquinho você volta com a nossa agenda cultural. E olha só, tem um alimento que é muito consumido nessa época do ano aqui no Nordeste, entre maio e junho. Claro que eu estou falando dele, o milho. Mas você sabia que para uma boa produção é necessária uma boa preparação do solo? Confira agora no nosso quadro Técnicas e Manejo. No quadro Técnicas e Manejo de hoje, eu vou conversar com Edivaldo Vasconcelos, que é técnico do IPA de Aliança. E a gente vai falar sobre a produção de milho, principalmente nesse período do ano. Vasconcelos, quais as dicas para que um agricultor ou um produtor possa ter um bom resultado na plantação do milho? Fazer primeiro um trabalho de aração, gradagem, plantar, fazer sua plantação, né? E esperar um bom desenvolvimento de acordo com a precipitação da chuva, né? Precipitação pluviométrica. E aqui na região, esse ano, ela está apresentando ser boa para o plantio do milho. Entendi. Esse solo que é preparado para o plantio do milho, é necessário que se coloque também adubo, além de gradear esse solo? Sim, esse aí é uma recomendação principal, né? Porque para se ter uma boa produtividade, tem que haver uma análise de solo, para ver a deficiência, né, nutriente do solo e daí fazer a recomendação necessária para que haja uma boa produtividade. Ele também deve acompanhar com os tratos culturais, que é a limpeza do milho, né, evitando assim a invasão de ervas daninhas, para que a lavoura se desenvolva normalmente. Depois que ele colhe, esse produtor, esse agricultor, ele pode utilizar esse solo para uma nova plantação de milho ou não? Sim. O milho, ele tem aproximadamente aí 90 dias, 3 meses, né, de cultivo, né, do cultivo até a colheita. Então, se ele plantou no começo do ano e agora ele já está colhendo, então é recomendável também, de acordo com o solo,
ele fazer um novo plantio que provavelmente daqui a um mês ou 2 ele terá uma segunda colheita e boa. Vasconcelos, e no caso de um agricultor, de um produtor, ter tido uma colheita não tão boa, é aconselhável ele fazer uma nova plantação de milho ou não? Bom, já que a plantação do milho não está sendo eficiente, então ele poderá utilizar esse mesmo terreno e fazer uma rotação de cultura. Né? Ele poderá plantar mandioca, que é uma cultura mais resistente, né, para o solo e o período, ou também ele pode até melhorar um pouco o solo e plantar batata doce, que na região também é muito bem aceitável aqui na nossa região. Então aqui, Vasconcelos, muito obrigado. Essas foram as dicas do quadro Técnicas e Manejo. E agora a gente vai um rápido intervalo, não saia daí, confira o que você vai ver no próximo bloco. Ainda hoje vamos acompanhar a diversidade no preparo de uma das bebidas mais amadas dos pernambucanos, o café. Eu volto já. Pois é, foi bem rapidinho, eu falei. Aqui é VaptVupt e a gente está com informação muito importante. A gente mostrou na semana passada aqui que o governo estava preocupado em relação aos casos de gripe aviária, que estavam investigando alguns casos. Pois é, e 8 foram confirmados. Por conta disso, o governo federal decidiu decretar emergência zoossanitarista por 180 dias. E é exatamente em virtude desses casos que foram confirmados. Não há ainda casos identificados em humanos, mas a ocorrência em aves silvestres já foi registrada em 2 estados, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Já são 8 casos no total. Com o estado de emergência, o governo tem mais instrumentos para atuar e conter a disseminação do vírus. A portaria divulgada no início da semana permite, por exemplo, ações integradas entre o Ministério da Agricultura e outras pastas. Ela autoriza ainda o governo federal a repassar recursos e auxiliar estados em medidas de contenção. Então, essa informação é muito importante para os criadores de aves. A gente sabe que o Nordeste tem uma produção muito grande, Pernambuco tem uma produção enorme em relação ao Nordeste e também é referência no país, então todo cuidado é importante. Se você é produtor de aves, é bom ficar atento aí ao site do Ministério da Agricultura para ter todos os detalhes de como vai ser a partir de agora, em virtude desse estado de emergência declarado pelo governo federal. Já sabe o que fazer durante a semana? O domingo já tem aí uma programação cultural? Confira agora na nossa agenda. Everson, seguirá até o dia 31 de maio em Flores a 72ª Festa das Rosas. O evento contará com a cantora Rafaela Santos e Luan Estilizado. Acontece no dia 2 de junho no Maria José Recepções 2 em Caruaru, Forró Society 2023. O evento terá a presença confirmada dos cantores Santana e Solange Almeida. Terminará dia 3 de junho em Araripina, o São João Lagoa do Barro. A festa terá como atração principal Márcio e seus teclados e Véi da Pisadinha. E para fechar a agenda da semana, acontecerá dia 4 de junho em Bonito a Tours Drilha 2023. O evento contará com o trio e banda Asas da América. Everson. Tem uma bebida que ela é muito amada por quase todos os brasileiros. Só é menos consumida do que a água. Estou falando dele. O café. Essa semana foi comemorado o Dia Nacional do Café e também o Dia do Barista, que é o profissional especialista nesse tipo de bebida. Mas você sabia que existem diferenças dos sabores em relação aos grãos? E também tem que saber a combinação perfeita na hora de experimentar essa bebida que é tão consumida e tão amada aqui no Brasil. Preparamos uma reportagem especial para você conferir isso de perto. A reportagem é de Giovana Santos e Bruno Henrique. Depois da água, o café é a bebida mais consumida no mundo. O cultivo deste grão está presente em toda a história de Pernambuco. Segundo o Embrapa, a exportação do café tem garantido as divisas à economia brasileira. Por sua vez, o café do Brasil tem ocupado importante posição na economia mundial do setor cafeeiro, de 20% a 35% da produção mundial. Este trabalho tem como objetivo avaliar o impacto da exportação do café na economia do país, especificamente o impacto na indução do Produto Interno Bruto, o PIB. Ao decorrer dos anos, assim como tudo mudou, o café evoluiu e, através dele, surgiu um leque de variedades de sabores. O café é uma iguaria amada e que não pode faltar na mesa dos pernambucanos.
nossa equipe veio até uma cafeteria aqui no centro de Recife saborear diversos tipos de cafés. No dia 24 de maio foi celebrado o Dia Nacional do Café e nós não poderíamos deixar de homenageá-lo. O mundo de café, eu costumo falar que o café é um mundo, né, que proporciona muitas experiências. Então, na tentativa de me diferenciar ou diferenciar o Aurora Café de outras cafeterias, né, a gente introduziu, né, e manteve o café especial. Usa o café especial como matéria-prima aqui da cafeteria. E aí, aliado a isso, o café ele nos proporciona a utilização de métodos de extração. E esses métodos de extração, eles nos traz sensoriais, né, e bebidas diferentes a cada método utilizado. Então, aqui a gente trabalha com 10 métodos, esses métodos são presentes cotidianamente no nosso cardápio, que dá uma experiência para o cliente. A junção do fervor do frevo e o sabor marcante do café trouxe o casamento perfeito para o recifense e para os turistas que vêm visitar o Passo do Frevo. O Passo do Frevo é um centro de referência para a salvaguarda dessa expressão que é patrimônio da humanidade. E nada melhor do que unir esse calor do frevo, toda essa energia, essa emoção, com a experiência prazerosa de a gente apreciar bem um café, né, e toda a culinária que tem da cultura pernambucana, recifense. Então, o museu ele já nasce com essa proposta de integrar toda a experiência de vivência, de conhecer a história, a memória do Passo do Frevo, mas também de você conseguir socializar, trazer as comunidades do frevo, né, para conversar, né, para ter esse ambiente onde a gente pode conversar um pouco mais sobre o frevo, conversar um pouco mais sobre o conteúdo das exposições e, claro, apreciar, né, essa delícia que é o café. E uma outra coisa muito legal que a gente faz aqui no café são as experiências das programações artísticas e culturais. Então temos a Hora do Frevo, que acontece uma vez por mês. Então a gente modifica um pouco o espaço do ambiente do café, onde tem uma programação de música instrumental. E ao longo do ano a gente também tem lançamento de livros, tem eventos parceiros de debates, de troca de experiências relacionadas à música, à cultura pernambucana. Então a gente consegue fazer aqui uma junção nesse grande cortejo. O expresso com grãos selecionados é um dos pedidos mais comuns. Mas, além deste, tem outros 10 sabores diferentes e inovadores. E, claro, a famosa sugestão do barista. A sugestão do barista foi criada entre a cozinha e a harmonização, né? A cozinha e o barista, que é uma vaca louca, tá? Um pão mostarda, acompanhado de cebola caramelizada. O café é um Honey Cinnamon, mel, leite vaporizado com canela e expresso e finalizado com crema. E o bolinho que é da tortinha da maçã, né? Para os amantes do café, ser contemplado com essa imagem em plena manhã de domingo é uma verdadeira dádiva. E a gente vai ficando por aqui. Eu queria dedicar esse programa a todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Semana foi comemorado, inclusive, o Dia do Trabalhador Rural. Vocês são muito importantes para a nossa existência, para a nossa economia. O nosso muito obrigado. Palmas para vocês. Muito obrigado, de verdade. Vocês também fazem muito nesse programa aqui. E queria mandar um abraço para o pessoal da Escola Agrícola Kodai. Pessoal, um abraço para vocês aí. Muito obrigado pela audiência. E você que nos acompanha, lembrando que pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail pgm-noticiasdocampo@gmail.com. Tem também nossas redes sociais e nos acompanha também pelo nosso canal no YouTube. Tá aparecendo o QR Code aí. Aponta o seu celular para a tela da TV e você vai ser direcionado para o nosso canal no YouTube. Um forte abraço, um beijo enorme. Até semana que vem. Te espero, viu? Tchau, tchau.